Jesus, nós entramos na zona de conforto. E é onde vem o conflito. Por que que vem o conflito? Porque você parou de orar. Você parou de jejuar. Você parou de ler a Bíblia. Você parou de buscar a Deus. E é necessário que o conflito venha sobre a sua vida. É aonde, queridos, as coisas começam a dar errado na sua família. É onde os seus filhos, seus parentes começam a se desviar. O seu ministério começa a cair. É quando no seu trabalho nada vai bem. A cegueira espiritual, queridos, quando ela leva nós para a zona de conforto, vem o conflito. Então é quando tudo começa a dar errado. É quando também as janelas da nossa alma estão desprotegidas. As janelas da nossa alma estão desprotegidas. E o Satanás, ele aproveita essa oportunidade para te atacar. Então, os seus olhos já não conseguem mais ver o agir de Deus. Os seus olhos só vê o que está na sua frente. Você só consegue enxergar o que está na sua frente. Mas você não consegue enxergar mais além daquilo que está na sua frente, que é o espiritual, que é o sobrenatural de Deus. Os ouvidos, você só consegue ouvir as vozes exteriores, as vozes que te levam para baixo. Pessoas falando mal de você, né? Pessoas falando que você é um derrotado. Quem aqui já assistiu Desafiando Gigantes? Creio que a maioria aqui já assistiu Desafiando Gigantes. O treinador Green Taylor, né? Eu peguei uns exemplos desse filme, porque esse filme ele nos traz um ensinamento muito, muito forte, né? Sobre motivação, né? E tudo isso. Green Taylor, queridos, ele era um treinador de um time de futebol americano. E, queridos, Green Taylor, ele fazia 6 anos que não vencia nada, que não ganhava nada. Ele não ganhava nada. Até que chegou um certo jogo que ele perde para um time que eles não perdiam desde a infância. E o que acontece é onde a carreira dele começa a ser o quê? Ameaçada. E aí é a hora que vem o conflito. É a hora que vem o conflito. E quando o Green Taylor estava passeando no corredor da escola, ele encontra os professores, diretores e pais lá na sala conversando, falando a respeito dele. Esse homem é um fracassado. Ele já não vence faz há 6 anos. Ele só está trazendo peso para esse lugar. Nós podemos conseguir uma pessoa muito melhor do que ele. E por aí eles foram falando palavras duras. E aquilo trouxe uma angústia muito forte dentro do coração daquele treinador. Dentro do coração daquele treinador trouxe um conflito muito grande dentro dele. Por quê? Porque os ouvidos deles estavam desprotegidos. Ele já não reconhecia quem ele era mais. Porque quando nós reconhecemos quem nós somos em Jesus Cristo, não importa o que falam de você, porque você sabe quem você é em Jesus. Amém? Então, isso levou ele a um conflito. E muitas vezes é assim conosco também. Quantas vezes nós somos comparados, por exemplo, no trabalho mesmo, quantas vezes nós somos comparados a outras pessoas que estavam antes de nós. Nossa, aquela pessoa era bem melhor, né? Nossa, esse cara aí não faz nem um terço do que aquela pessoa fazia. Você está dando duro lá, você está dando o seu melhor, você está se entregando. E mesmo assim, as pessoas não reconhecem. As pessoas não reconhecem. E você começa a entrar em conflito. Você começa a aceitar aquilo, você começa a dizer assim, nossa, é verdade, cara, é verdade. Você aceita aquilo para a sua vida. E você começa a entrar em conflito. E nesse momento, queridos, quando você entra em conflito, quando você é cego espiritualmente, você já não acredita, você já não confia mais no Deus que você confiava antes.
Você diz para Deus: Deus, mas por que isso está acontecendo comigo? Por que você está fazendo isso comigo? Foi o que aconteceu com Green Taylor, né? Ele falou isso para Deus. Olha para você ver como as janelas da alma dele estavam desprotegidas. Ele já não reconhecia quem era Deus na vida dele mais. E quantas vezes nós somos assim também? Muitas áreas da nossa vida começam a dar errado. Parece que em todas as áreas da nossa vida tem um tornado, parece que está destruindo tudo. E você já não consegue encontrar mais saída, você já não consegue encontrar mais solução para a sua vida. E você entra em desespero, você começa a andar ansioso, preocupado. Esse foi o primeiro ponto, conflito. Deus permite que você passe pelo conflito, queridos. Até você chegar a derrubar o gigante, você passa por um processo. E eu separei alguns pontos desse processo. Eu fui separando uns pontos desse processo. O primeiro é conflito. Quando estamos lá no comodismo, né? Quando tudo está bem. E você pode ver, queridos, que quando tudo está bem na sua vida, você pode ter certeza que uma hora vai aparecer uma tempestade. Porque Deus não quer que você permaneça da forma que você está. Porque quando você está na zona de conforto, você já é de Satanás. Porque você não causa nenhum medo nele, né? Você já é dele. E por isso que Deus não quer que nós permanecemos da forma que nós estamos. E o segundo, vem a redenção, o arrependimento. O segundo ponto é o momento que você já não aguenta mais. É o momento que você estourou o seu limite de suportar toda essa dor, né, desse conflito que você estava sofrendo. Porque quando nós estamos em conflito, você só age com a força do seu braço. Você já não tem a sua vida entregue mais a Deus. Quando Ele te ajuda, quando Ele te estende a mão, você só age com a força do seu braço. E por isso que vem esse nível, por isso que vem essa fase da redenção. É onde você já não aguenta mais, é onde que você quer desabafar para alguém. Queridos, o segundo ponto, redenção. Desabafe com seu líder, seu pastor ou alguém mais íntimo seu. Coloque para fora tudo aquilo que está te consumindo por dentro. Coloque para fora tudo aquilo que está te consumindo por dentro. Porque o conflito nos leva a isso. Aquilo começa a consumir dentro de você, você começa a ficar fraco, você já começa a andar angustiado, né, triste. E Green Taylor, ele desabafou para quem? Para a esposa dele. Para a esposa dele. Né, ele colocou para fora tudo aquilo que estava consumindo dentro dele, tudo aquilo que ele tinha ouvido, tudo aquilo que ele estava passando. Querido, esse é o processo de cura. Para de ficar guardando as coisas só para você. Para de ficar guardando só as coisas só para você, porque isso vai te consumir. É onde leva muitas pessoas à depressão, à solidão, né? Queridos, desabafe principalmente para Deus. Desabafe principalmente para Deus. Esse processo de redenção é aquele momento que você só chora. É aquele momento que você só tem que colocar para fora tudo aquilo que está te consumindo. Abra comigo lá em Salmos capítulo 30, versículo 5. Salmos capítulo 30, versículo 5. Salmos capítulo 30, versículo 5. Esse é o processo de redenção, esse é o processo de choro. É o processo que você já não aguenta mais viver a vida que você está levando. Salmos capítulo 30, versículo 5, que diz assim:
Pois sua ira dura apenas um instante, mas seu favor a vida inteira. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Glória a Deus. Aleluias. Esse é o processo de redenção, é o processo que você não aguenta mais. É o processo que você não aguenta mais. O choro pode durar uma noite. Esse choro que pode durar uma noite, não quer dizer que ele pode durar só uma noite. Tem pessoas que esse choro pode durar dias, semanas, meses e até anos. Né? E nesse processo, queridos, é aquele momento em que você desabafa para Deus. É aquele momento que você levanta de madrugada e clama ao Senhor. Clama ao Senhor por uma resposta. Clama ao Senhor pela presença dEle. Eu já passei por esse momento. Teve um momento que eu estava vivendo um momento de conflito dentro de mim. Porque o meu maior sonho, um dos meus maiores sonhos, era o casamento. Era o casamento. Eu me lembro quando a Dona Martinha, era o dia dos namorados. No finalzinho do culto lá, eles oraram, né, pelos casais, pelos namorados, pelos solteiros. Eu lembro que tinha um ponto ali embaixo, né, e estava descendo os casais, né, tudo embora com seus filhos, tudo mais. E naquele momento que eles veio uma dor dentro de mim, uma solidão. Naquele momento eu me senti sozinho. Naquele momento eu estava vivendo um conflito dentro de mim. E eu não vi a hora de chegar em casa logo para desabafar para Deus. Eu estava morrendo de vergonha de começar a chorar ali dentro daquele busão. Queridos, na hora que eu cheguei em casa, eu nem cumprimentei meus irmãos, só fui entrando dentro do meu quarto. Eu caí de joelhos no chão. E só caía lágrimas. Não conseguia falar nada para Deus. Eu acho que eu fiquei uns 5 minutos só chorando. Né? E quando eu terminei de chorar, eu consegui falar algo para Deus. Deus, porque eu estou sentindo isso. Né? E eu sabia porque eu estava sentindo isso. Porque meu maior sonho era o casamento. E antes de eu me casar, eu tive muitas decepções, muitas frustrações. E naquele momento eu lembro muito bem o que eu disse a Deus. Deus, o Senhor sabe o porquê eu estou sentindo isso. Senhor, o Senhor sabe qual que é o meu maior sonho. É casar com uma esposa linda. É caminhar nos caminhos do Senhor com ela. É ter filhos. Né? Tudo na tua presença. Aquela noite, queridos, eu creio que foi a oração mais sincera que eu fiz a Deus. Foi a oração mais sincera que eu fiz a Ele. E a resposta não veio logo em diante. Isso passou o quê? Uns 4 ou 5 meses mais ou menos. Quando eu conheci a Vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez você tenha passado anos, meses, dias, semanas, chorando, clamando a Deus por uma resposta e Deus não responde. Jesus passou por isso. Jesus passou por isso, por um conflito lá em Getsêmani, né? Jesus, ele pediu para o Senhor, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas Deus não respondeu nada. Queridos, vai ter momentos nas nossas vidas que Deus vai se manter em silêncio. Sabe por quê que Deus fica em silêncio? Porque Ele está tratando o teu coração, Ele está tratando o teu caráter, Ele está forjando o seu caráter. Deus, Ele está te curando, Ele está te libertando. Amém? Esse é o processo da redenção, né? O processo que você se derrama na presença de Deus.